noite, boa tarde. Oi, Nath. Oi, Dorothy. Oi, Bianca, Débora, Anitta, bem-vindas. Que bom que chegaram. A Maria também está chegando. Acho que essa música como um aquecimento e também um tempo para as pessoas irem chegando, mas é bom já começarmos no horário para quem já está aqui com a gente. Uhum, E a música é muito boa para o uhum. encontro de hoje. Para quem não conhece, chama Triste Local Ma. E acho que desde a primeira vez que eu ouvi, me tocou muito. É, Acho que eu ouvi no círculo que a gente fez quando você estava grávida, Dorothy. Foi Sério, a eu sua não amiga lembro. que. A primeira vez que eu ouvi. Ah! Ai, que incrível, gente. É assim, ó. Já há algum tempo trabalhando com a Nathalie, mas é sempre as novidades, assim, a surpresa aparece, surge. Sim, sim, Tudo no muito lindo. espontâneo aqui. Vocês vão sentir com a gente. É verdade, muito lindo e muito simbólico também, né? Porque eu acho que é Depois ouçam. justamente um pouco disso que a gente tenta criar espaços para discutir, né? Discutir a condição da mulher, da mãe, de todos esses papéis que vão colocando a gente, que a gente nasce, né? E vai sendo confrontado assim com algumas definições, algumas coisas que a gente acha que tem que ser de um jeito ou de outro. E às vezes a vida é tão corrida que a gente não para se questionar e para tentar entender, nossa, mas será que é assim mesmo? Né? E eu acho que Uhum. o que a gente tenta fazer aqui, acima de tudo, é criar espaço para pensar junto, né? A gente não tem resposta, a gente também está pensando, mas acho que a gente gosta muito de aprender, de pensar, de trocar e de criar espaços para poder fazer mais disso, né? Por isso, mulheres que gostam de perguntas, ou se perguntam, ou se fazem, né? Muitas perguntas, aqui é o espaço. Isso, aqui a gente gosta disso, hein? A gente gosta de bater um papo. É, conforme vocês foram chegando, a Bianca nos escreveu falando que está trabalhando, acho que cada uma está aí, né, no seu tempo, no seu momento, mas conforme for possível e aparecendo para um oi, talvez, ou para uma partilha de um sorriso ou alguma coisa, a gente espera Isso, por isso. vocês. A Flávia entrou também quanto tempo? Oi, Flávia. Saudade de você. Tô aqui na Flórida também, ó. Estamos aqui pertinho. É, Mas Eu acho acho que. que eu sei, olha, Nathalie, eu acho que eu sei quem é a Anitta e eu acho que eu sei quem é a Maria. Ah, Se é? for quem eu estou pensando, acho que eu sei. Que bom que elas estão Ah, aqui. Vamos ver. vamos ver, vamos ver. É, Acho que antes de tudo, né, antes da gente começar e se apresentar um pouquinho, É. a gente sempre gosta de começar os encontros com um contratinho, né, para a gente entender que espaço é esse. Acho que já estava dando um spoiler um pouquinho, né, falando do que a gente gosta, do que a gente tenta fazer aqui, mas esse é um espaço de escuta, de partilha. Uma coisa muito importante é o não julgamento, e acho que a gente tenta garantir isso aqui falando sempre em primeira pessoa, falando sempre da nossa experiência a partir daquilo, né, que eu sei, que eu vivi, que é para mim, e muito menos tentando impor a opinião que a gente tem sobre o outro, na experiência do outro. Acho que é uma prática, nem sempre conseguimos, mas a gente acredita muito nessa proposta, né, de que cada um sabe o seu caminho e que a gente está aqui para trocar e para se apoiar, se ouvir. É, Esse encontro está sendo gravado, é uma coisa nova aqui na Casa de Atena, né? Geralmente a gente não grava os encontros, mas esses iniciais a gente está gravando porque a gente quer que essa troca chegue na maior parte, no maior número de mulheres,
E muitas de vocês vêm perguntando sempre quando a gente abre um encontro, ah, mas vai ficar gravado, vai ficar gravado. A gente decidiu como um jeito de experimentar, de ver como as coisas vão, de deixar gravado e compartilhar com vocês esses encontros iniciais, para espalhar, né? Para espalhar esse espaço, para que outras mulheres possam ir pensando junto com a gente e para plantar boas sementes por aí. Então, essa é a ideia. E esse encontro vai ter aí mais ou menos 1 hora de duração. Eu e a Dorothy estamos aqui como guardiãs do tempo. E, uma coisa importante é que quando o book club começar, aí os encontros não vão ser gravados, né? Os encontros do book club, a gente preza muito pelo sigilo, né? E a gente acha que ter um grupo fechadinho, sempre as mesmas mulheres do começo até o fim, é muito rico. Então, quando o book club começar, não vai ter mais gravação. O que mais, Dorothy? Sempre somos acompanhadas por algo que simbolize uma luz, né? Às vezes é uma vela, uma lanterna, um candeeiro, né? Que Um a Mari trouxe candeeiro, a no Maritinha, é último. verdade. Cadê É, Dona Mariana? Eu vou mandar pois uma é, mensagem para ela. tá fazendo falta. Tá fazendo falta. É, mas hoje acho que isso que você estava falando sobre as gravações é importante, talvez para contextualizar um pouco, esse encontro de hoje é como um aquecimento para o início da próxima leitura. E quando a leitura se inicia, o grupo se fecha. E aí, o Uhum. grupo fechado não há gravações. Então, Isso hoje mesmo. a gente pede licença para vocês para poder fazer essa gravação como uma forma de experimento para a gente, porque isso é novo, a gente sempre gostou muito de trabalhar sempre com câmeras abertas, com o peito aberto, com muita partilha e troca, e por isso sempre não gravado. E hoje eu acho que não vai ser diferente, mas talvez de um outro jeito, com a intenção de que a gravação possa chegar em mais mulheres, que o trabalho possa ter um alcance maior, que vocês possam dividir para multiplicar para outras mulheres que talvez também queiram aí se juntar a nós e fazer perguntas e desabafos e trocas, enfim, o que for para ser, né, desse grupo, desse encontro que a gente vai Sim, construir juntos. Então, exatamente. é isso. É. E acho que falando um pouquinho do Book Club, né? Acho que já começamos aqui, mas o que que é esse Book Club? Né? Ele começou há um tempinho atrás, já há alguns anos, e a gente já discutiu acho que uns 7 livros, acho que esse vai ser o oitavo. E desde a edição passada, a gente decidiu falar sobre maternidade, né? Eu fui de férias 1 ano atrás, né, Dorothy? Natal, um pouco mais de 1 ano atrás, no Natal, É, perto do Natal. Oi, Lídia, bem-vinda. Olá, É, boa noite. boa Estou boa aqui um pouquinho noite. noite. atrasada, Não desculpem. tem problema. Tudo bem, se ajeite. Sim, Isso, isso. E 1 ano e 4 meses, um ano um e dois ano e meses, quatro talvez, Nath. meses, isso, o Nosso neném já encontro. nasceu, né? Já deu 9 meses, já virou mãe, Isso, e pariu. né, a partir desse encontro, desse reencontro, assim, meu e da Dorothy, depois dela ter se mudado para Portugal, a gente conversou muito sobre as nossas mães, né, muitas histórias, e no final, né, assim, a gente pensou, nossa, mas vamos ler um livro juntas, vamos discutir. Daí a Dorothy falou: Nossa, tem um livro que eu acho que é esse livro. Mas depois a gente ficou com medo do livro, né? Teve toda uma história aí. Ai, meu Deus, vai ser esse livro. Não tem ninguém Chama. aqui que participou, né, do book É, club anterior. não. Mas, ó, fica o Mas foi um spoiler aí do livro. sentimento geral, né? Coletivo, de ai, a gente tá com medo desse livro. O nome do livro chamava O Poder do Discurso Materno. E uma das grandes críticas dessa autora, da Laura Gutman, era que ela colocava a culpa na mãe, né? Acho que essa é uma grande crítica de pessoas que não conhecem em profundidade o trabalho dela, que fazem, né, a respeito do que ela escreve.
mas foi muito bonito o processo, porque todas começamos com medo, mas fomos com medo mesmo. E foi, assim, um espaço riquíssimo de, assim, mudanças. A gente teve relatos no fim, né, de, assim, Uhum. coisas muito Transformadores. transformadoras, né. E eu acho que isso deu mais coragem, né, a gente se diz audaciosa, porque a gente vai com medo, né, deu mais coragem ainda para a gente continuar falando sobre esse tema que a gente vê o tempo inteiro, a maternidade faz parte da nossa vida, né, mas a gente fala pouco sobre ela e eu acho que as mulheres em geral se sentem muito criticadas e julgadas por qualquer escolha frente à maternidade, né. Eu acho que o que a gente está tentando propor aqui é discutir isso. A gente não tem resposta, eu acho que na introdução do novo livro, que chama Criar Filhos no Século XXI, dessa psicanalista brasileira Vera Iaconelli, na introdução ela já começa falando pra gente, né, não leia esse livro como se fosse um manual, né, leia esse livro como um disparador de perguntas, de pensamento, e eu acho que a gente aposta nesse livro também, pensando como uma leitura que é leve, que é pequena, né, um livro super fininho, justamente porque a gente acha que a gente não precisa ler muito, né, a gente precisa ler algumas coisas que nos, coloquem em movimento, que nos dê perspectivas diferentes para que a gente possa abrir e conversar, e tentar entender como essa leitura, como essas perspectivas nos impactam, né, se isso tem a ver com a nossa vida, se não tem, qual é a nossa posição. Então acho que a gente convida vocês, né, para uma discussão crítica, para uma discussão que pega aquilo que a gente lê no livro e tenta colocar em prática na vida, experimentar, ver se funciona, trazer de volta e falar: "Nossa, isso que ela falou para mim não tem nada a ver", sabe. Eu acho que a gente tem visto ao longo das edições do Book Club que esse movimento é lindíssimo. E muitas vezes eu penso: "Nossa, como eu queria ter tido mais disso na escola", sabe, discussões mais envolvidas, em que a minha vida entrava dentro do conhecimento também. Então acho que a gente propõe um pouco disso no Book Club, né. Como a gente estava falando no início, são esses encontros online gratuitos, eles são um aquecimento para a gente começar a ler o livro juntas, e a leitura vai começar dia 7 de março e termina dia 18 de abril. Abriu. Isso. E depois a gente manda mais informações para vocês. A gente só queria fazer essa introdução para vocês entenderem um pouquinho onde é que esse encontro entra no complexo aí maior da coisa. E a gente quer apresentar um pouquinho o livro para vocês também, né? É, acho que só aproveitando o gancho do contexto, né, para dizer que esse ano a gente fez o primeiro encontro, já aconteceu, foi semana passada, e foi muito especial também porque a gente teve uma convidada que trabalha com a técnica da biografia humana, e foi uma primeira conversa para abrir o ano, para abrir o trabalho com o Book Club, resgatando o livro anterior, que foi O Poder do Discurso Materno, e fazendo o link com o livro, o próximo, que é o Criar Filhos. E hoje a gente faz um encontro muito mais para a apresentação deste próximo livro. E o objetivo do encontro hoje é dar um spoiler, talvez, contar para vocês um pouquinho quem é a autora, como ela escreve, para que vocês possam ir sentindo um pouco, talvez, o tom onde o grupo vai passar, né? Então, essa semana tem esse encontro de abertura, semana que vem, talvez mais uma live, mais um encontro, para a gente iniciar março. E aí, março, a gente fecha o grupo com quem já foi participando aqui dos eventos, pessoas às vezes que ainda estão chegando, mas que têm interesse por essa temática. Então, é um prazer estar com vocês já disponível nesse momento, em que a gente ainda está construindo e aquecendo e nutrindo e semeando esse tema. E a gente queria muito poder escutar vocês,
partilhar com vocês, porque esse é um momento em que eu e a Nath vamos construindo o grupo e as direções e as propostas. Então, é quase que um momento em que vocês criam junto com a gente. Então, poder ter o feedback de vocês, opiniões, partilhas, ideias, são muito bem-vindas. E pensando um pouco nisso, após essa apresentação aqui do que é o Book Club, desse encontro de hoje, se possível, vocês se apresentarem um pouquinho também, brevemente, seja um áudio ou no chat, assim, não só mais do que eu dizer o nome, mas talvez uma breve apresentação e um pouco da intenção para hoje, ou como que chegou aqui hoje, ou como que soube, ou talvez o como que foi atraído para esse tema, para esse encontro de hoje, por quê? Né? Por que que está aqui? Ou talvez também dizer o que que espera, né, de hoje, desse encontro de hoje. Uma breve apresentação, uma breve partilha de vocês. Será que Vocês pode topam? ser? Vocês topam? Alguém inicia? Alguém dá uma luz pra gente? Oi, estão me ouvindo? Oi, tudo bom? Agora que a Jéssica tá Oi. falando. Entraram duas ao mesmo Jéssica? tempo. Pode Uhul! ficar à Uhum. vontade. Quem- Oi. Quem quer ir primeiro, Daniela? Então vamos, é que eu estou dirigindo até aproveitar o sinal fechado aqui. Eu sou Isso, tá Daniela, estou bom. aqui na Flórida. Eu descobri o grupo pela. Agora eu não lembro o nome da menina que falou, é num grupo da Bárbara. Não sei nem se ela está Hum, aqui, e que falou hum. Hoje sobre não. o livro anterior. Do Ah, Poder de Discurso Materno, eu fiquei super curiosa e entrei no grupo e tô caçando esse aí para comprar, para ver se eu consigo na Amazon. Vocês me mandaram um Aham. sample dele, né? Isso, E aí isso. tô vendo se eu consigo encontrar. Ah, agora apareceu uma carinha. Obrigada, Nathalie. Ah, imagina. E você tá aqui nos Estados Unidos? Tô na Flórida. Ah, que Acabei de bom! Que virar cidadã, mulher. Virei cidadã é, hoje. Por isso que eu tô parabéns, assim, toda glamourosa. parabéns, parabéns, coisa Obrigada, boa. obrigada. Sim, tô Que lugar da aqui. Flórida você tá? Em Tampa. Tampa. Eu tô na South Florida, eu tô perto de Miami. Ah, legal, Ai, que legal. legal. Daniela, e Bem-vinda. quanto tempo você está aí nos Estados Unidos? Eu cheguei aqui na Flórida desde 2016. Ah, Então, Já tem quantos? um 7 tempo. anos, né? Um pouquinho mais. A gente Uhum. peregrinou para outros estados antes. Mas aí eu Tá. engravidei do meu terceiro filho, eu queria morar perto do Brasil, entendeu? Então, Ah, aqui na Flórida é um voo de 7 horas, 8 horas direto, né? Porque lá do Kansas eu tinha que fazer baldeação, tinha que fazer conexão, e era uma confusão. Então, com dois uhum, já era difícil, com três eu achava que ia ser impossível. Aí a gente pediu transferência para cá. Mas no começo ah, foi esquisito, assim, mas oh, hoje em dia eu gosto de morar aqui. ah, que Eu não falo bom. inglês aqui, a gente só fala português, né? É uma comunidade brasileira enorme. Uhum, Dificilmente tem alguém falando. Quando aqui todo mundo acha que você é latino, então ninguém nem fala com você em inglês, todo mundo só fala com você em espanhol. Então uhum. é bem diferente do resto dos Estados Dos Unidos, a Estados Flórida, Unidos, né? É bem sim. peculiar. Uhum. Ah, que bom. Que bom que você nos ai, encontrou e que veio. Eu que sim. agradeço, Bem-vinda. fiquei feliz. Fica, Então eu vou tentar conseguir pelo Kindle, tá? Até uma amiga minha já conseguiu um link lá que parece que você consegue baixar, porque eu tenho Amazon Prime, Ah, e vou legal. começar a fazer a leitura dele. Aí quando tiver uma Ah, outra reunião, aí eu entro. ótimo, ótimo. Que bom. Eu tô aqui temático ai, porque que é legal. Valentine's, Ó, eu sou Daniela, cheia de coração. Ah, tá linda. ah, aproveitar até para falar sobre a minha. Eu adquiri o livro pelo Google Play Livros e, nossa, eu acho que eu paguei R$ 13, assim, no livro, assim. Foi ótimo, super fácil também para quem já está aí procurando o livro, já está querendo entrar no assunto, já está querendo o aquecimento. É Isso. bem fácil e uma leitura muito, muito tranquila, muito fluida. E aproveitando também sua apresentação, Dani, antes de passar para Jéssica, é, que eu acho que você me faz lembrar de uma característica do Book Club, assim, das mulheres pelo mundo, sabe? Em Uhum. diferentes lugares do mundo, com diferentes histórias, trajetórias, partilhas. Eu acho que isso traz Uma um riqueza. sabe, uma coisa assim muito especial. Então,
Seja muito bem-vinda. Espero que você Ah, aproveite esse obrigada. espaço e que você possa estar com a gente no Book Club. Imagina. Você tá onde, Dorothy? Eu tô em Portugal. Eu Uau! tô, É tô porque do eu outro notei que lado. tem muita gente do Oregon no grupo, né? Sim, Seattle Washington State, também. eu É, acho. Washington, isso. Eu morei lá 5 anos. Ah, então são suas Então, amigas. eu também fiz essa, São suas essa amigas perambulação de pelos Estados tempo. Unidos, que nem você, Dani. Mas não aguentou a chuva, né? Veio pra cá. Sim, sim, Lá mas é tem uma muita chuva, né? comunidade Seattle é legal lá muita chuva. também. Verdade, chove Ah, bastante. bacana, bacana. Que prazer conhecer vocês, tá? Que bom, que bom. Bem-vindo. Obrigada. Vou passar pra Jéssica e vou me tirar do vídeo aqui porque eu tô dirigindo. Tá Tá certo. bom, fica à vontade. Até já. Jéssica. Oi, tudo bem? Ai, gente, tô toda despenteada, estou em casa. Ai, que bom. Bom. Tudo bem com vocês? Então, eu me chamo Jéssica, como já havia dito, né? Tenho 31 anos, tenho 2 filhos. E eu participei da apresentação quando vocês estavam lançando o Book Club, né? Falando da primeira. Eu achei muito interessante, consegui participar pouco, não como gostaria, e achei a iniciativa muito bacana. Hoje, o tema de hoje é algo que eu venho vivendo, né? Como criar os Uhum. filhos, o que é certo, o que é errado. E tudo que me desafia, digamos, é bom. Mas tem uma hora que você fica meio perdido. E poder trocar com outras pessoas que às vezes tá nítida para ela, qual a direção tomar, isso faz com que você consiga ir para frente, troca de experiência e consigo tanto melhorar o dia de alguém, como alguém pode melhorar o meu. Então, hoje eu estou aqui em busca disso, em busca de aprender, e o que eu puder ensinar, ajudar, estarei aqui também. Ah, que bom que você Que, fez. que bom, Jéssica. Espero que você aproveite o espaço e tenho certeza que você tem muito para contribuir. Muito Obrigada. obrigada. Tchau, tchau. Débora, você É ela! veio. Ela! Olá, eu me chamo Débora. Estou com o neném aqui, estava quase dormindo, mas levantou. Oh, acordamos ele. Estou em Seattle. Eu já participei de alguns livros no começo e depois eu parei um pouco de ir por causa enfim, compromissos da vida. E vamos ver se eu consigo nesse. Eu não sei se eu vou conseguir participar do Book Club mesmo, mas pelo menos esse encontro hoje eu arranjei um tempinho para dar um oi aqui e Ai, participar com que vocês. bom. Oi, neném. Oi, neném Quer achar? linda. Débora, eu preciso te confessar, vou te contar aqui um pouco os bastidores, que antes de começar eu estava assim com a Nathalie Nath. E aquela sua amiga, que ela participou já lá nos primeiros book clubs, e aí tinha as galinhas que passavam atrás dela. Onde ela tá? Eu nunca mais encontrei ela. Era tão legal as discussões, onde ela tava? E aí a Nathalie falou assim: ela tá entrando, a gente acabou de falar dela, ela tá entrando. Ai, que bom te Foi, ver. foi muito bom. E que bom que você veio, né? Tava com saudade. Também estava com saudade de participar com vocês. Que bom, que bom. Bem-vinda de volta. Neném lindo. Obrigada, Dani. Quem mais? Vou-me apresentar, eu aqui. Oi, Lídia. Eu sou Lídia, já estive no outro encontro da semana passada. Passei aqui assim, estava assim meia apagadinha, mas estava a ouvir tudo e estava, sim, também a sentir-me muito próxima do tema, obviamente, e foi por isso que eu também quis assistir e participar e ouvir. E, E na verdade ainda não decidi se vou participar no Book Club ou não, mas hoje consegui estar aqui, hoje estou aqui. Ahm,
super interessada neste tema, porque acho que é um tema gigante, é o tema da vida, não é? É um tema da vida inteira, das mães, da maternidade, de tanta, tanta criação, não é? À volta desse tema grande, grandioso. E, e sim, é um momento muito bonito também poder ver tantas mulheres juntas, ah, a falarem sobre ele e a escolherem-no, não é? Para ser trazido por nós, dentro de cada uma de nós, da realidade de cada uma de nós. Eu estou em Portugal também, como a Dorothy, e é isso, e acho que é muito, muito interessante assim o vosso trabalho. É de louvar assim o movimento que se cria feminino de mulheres que partilham mães, não é? Eu sou só mãe de uma e já é tão difícil, há tanta coisa para que se questione e, e que se revê que se espelha e que, enfim, é um processo mesmo muito rico e o facto dele poder ser falado e poder ser nomeado e poder ser assim, sentido por cada uma de nós em conjunto é muito lindo. É muito, muito lindo e é muito rico também. Acho que é realmente, acho que são estas trocas genuínas, não é? Estas experiências de vida que realmente conseguem trazer-nos ou a quietude, ou o sentimento de pertença, ou de não estou sozinha, ou existe toda uma comunidade invisível, mas que está ligada, não é? Uhum, uhum. Feminina, que está neste tema grande. Obrigada. É isso. Oh, Nath, imagina que delícia, assim, ficar ouvindo esse sotaque, junto com o da Hum. Débora, né? Essas partilhas, né? Já é tão rico que vem, assim, né, da partilha da história, da realidade de cada um, que eu acho que isso que a Lídia fala é muito legal. Uhum, E poder ficar ouvindo esse sotaquezinho, assim, uhum. um carinho para Sim, os ouvidos. sim, Que verdade. bom que você está aqui. Mais alguém? Pode compartilhar no chat também, se não estiver sentindo vontade de falar no vídeo, não tem problema. A, a Flávia, eu acho que ela participou do Book Club da Mulheres Correm com os Lobos, Nath. Participou, você Acho que eu conhece. sei. Ah, Aham. eu sei quem é. Tô aqui. Ah, Claro que eu conheço. Pois é. Então, meninas, meu nome é Flávia. Eu tô em Jacksonville, na Flórida. Cheguei aqui há pouco tempo. Cheguei aqui, acho que foi dia 15, dia 16 de dezembro. E vim aqui, na verdade, conhecer onde meu marido e meu filho estão morando, né? Eles mudaram para cá em abril do ano passado e eu passei o ano passado todo no Brasil. E, hum, e hoje já conheço a Nath, já vi a Dorothy também, né? Já participei do Book Club. Eu acho que, assim, nossa, para mim o Book Club, meu Deus, como me ajudou. Teve uma fase na minha vida aí que foi fácil, não. E me sentia muito acolhida, né? Quando eu encontrava com as outras mulheres, mesmo online, né? Hoje eu vim porque eu tava morrendo de saudade, tipo, meu, eu falei, cara, tô aqui, tá na hora e eu vou lá, né? Quero ver as meninas. O tema, claro, que interessa bastante. Na verdade, já me interessou muito mais. Agora eu tô numa fase bem de me separar do meu filho, de matar a mãe boa, sabe? uhum. E, Hum. e ele seguindo o caminho dele e eu também seguindo o meu, né? Mas eu acho que a gente sempre, né, sempre aprende. Eu tenho aprendido muito nesse tempo que eu passei no Brasil. Eu
eu me vi muito como sendo o problema da minha mãe, sabe? Que hoje o meu filho era, né? Assim, teve uma fase bem difícil, então era um problema para mim. E eu lá junto da minha mãe, podendo vivenciar tudo que eu vivenciei com meu filho, e perto da minha mãe, eu vi o quanto eu também já fui um problema para minha mãe, né? E, e agora eu tô mais numa pegada de me perdoar mesmo, sabe? De me perdoar pelo que eu fiz, tanto para o meu filho quanto para minha mãe, e olhar para minha mãe e ver assim, nossa, ela tá viva, ela passou por tudo isso e hoje a gente está super bem, então confiar mesmo que isso também vai acontecer comigo, né? E que são fases que vêm e que vão e a gente aprende muito com elas, né? Não, assim, pela minha experiência, tenho visto muito que não tem uma regra, né? E que a gente faz o nosso melhor e consciente que às vezes também o que a gente acha que é o melhor é uma forma de controlar, né? Então não é tão melhor assim. Então, tá virando um monte de coisa aqui dentro de mim. Mas sei lá, quem sabe eu consiga, né, participar. Eu estou voltando para o Brasil logo também, estou envolvida em várias coisas, então vou ficar nesse rolê entre Brasil e Estados Unidos, tipo 2, 3 meses aqui e o resto do ano lá no Brasil. E, e é isso, gente. Muito bom estar aqui com vocês, viu? Hum. Obrigada, Nath. Ai, quero te abraçar. Ai, nem fale, muita coisa Muita coisa aconteceu. precisamos conversar, né, Flávia? Sim, Está aí precisamos. faltando, porque olha, também vou estar no Brasil em breve novamente. Dessa vez eu te pego. É isso. Vamos para Dessa lá, vez a gente. gente eclipsa juntas e vai dar certo. Sim, sim, vai sim. Que bom. É isso, gente. Muito bom, viu? Estar aqui com vocês e ouvir. E quem sabe, né, eu consiga participar aí. Vamos ver o dia que vai ser, o horário, né? E é isso. Flávia, que relato lindo, e você me fez lembrar do encontro que teve semana passada, porque eu achei tão legal, porque tiveram mulheres que não são mães ainda, mulheres que são mães, mulheres que estão sendo avós. Eu fico lembrando dos encontros que a gente tinha, né? Uma participante que falava muito dos pais que já foram, sabe, assim, que já tinham perdido os pais. E eu achei isso de uma riqueza, assim, de uma construção, de uma contribuição tão importante para o grupo. Então, só fiquei com mais vontade de Flávia, assim, só, só para partilhar com você. Ai, não, mas vamos ver Obrigada. sim. Obrigada, menina. Sim. Que bom, bem-vinda de volta. Oi, Bianca. Oi, posso Que falar? bom te ver também. Ai, tá mudo. Sério, eu Ah, botei que sem querer. Que bom que foi ver a Flávia também, Não é. rever ela. Ah, eu tenho 9 minutos até o meu. Não vou falar isso tudo, mas até eu poder voltar aqui pro trabalho. Aham. Mas eu queria dar um oi para vocês. Eu não sei por que que eu tô aqui. Eu olhei ali no grupo a mensagem que eu sempre abro, eu sempre vejo as mensagens, mas acabo não interagindo. E hoje eu resolvi, não, eu vou entrar. E tô aqui. Que E incrível. claro que, claro que o assunto me interessa. Ah, eu tô tendo muitos problemas com minha mãe, na verdade. Eu não sou mãe ainda, mas estou planejando em ser mãe em breve. E tudo isso sim está mexendo muito comigo, a minha relação com a minha mãe e quem eu vou ser enquanto mãe também, né? Como eu serei uma mãe. E o quanto isso com certeza afeta e como eu tenho que ter isso resolvido dentro de mim para, sei lá, poder ser uma boa mãe, enfim, várias questões aí. Uhum. E eu tô bem ocupada agora porque eu tô no último semestre da faculdade e eu tenho muita coisa para ler, mas quem sabe?
Quem sabe também. Gostei que ó, a porta tá entreaberta, gostei. Eu vou entrando aos pouquinhos. Ai, que bom te ver, Vamos ver. Bianca. E acho que, né, dou muito a mão para você, assim, nesse sentido, porque acho que eu me interesso pela maternidade muito por esse viés. Acho que para entender melhor a relação com a minha mãe e repensando o meu lugar nesse balaio, né? Assim, eu tô numa fase em que eu quero ser mãe, comecei aí a me haver com essas questões, mas me questionando muito, né? Eu acho que esse é um espaço, eu vejo e eu tô aqui um pouco por isso, né? Para ter perspectiva de mulheres que já são mães, de mulheres que estão no começo da maternidade, que estão lá no fim de se separar do filho, que está sendo avó, para entender que bicho é esse, né? Porque eu acho que nos contam muitas coisas e às vezes eu fico com medinho. Então, né? Sim. Acho que estou aqui para ter mais perspectiva mesmo sobre esse tema. Então, que legal, que bom. Bem-vinda. E sabe que eu lembrei, Nath, ouvindo a Bianca e a Flávia falando um pouco, é, não só da questão, né, de olhar para a maternidade como filho, mas também de olhar como a mãe que tive. E acho que, assim, foi um presente poder falar sobre isso no Book Uhum. Club anterior. E fica a sugestão de leitura, O Poder do Discurso Materno. Foi muito legal. E tem os podcasts, né, que a Eu gente foi sabia. gravando, Nath. Talvez depois partilhar isso Uhum. com Eu vou vocês, passar tudo lá no grupo para vocês para irem vocês se ouvindo um atualizando, pouco do assim. assunto, eu acho que vocês trouxeram pontos que eu acho que linka muito bem também com o livro que a Uhum. gente discutiu semestre Semestre passado. Acho passado. que ia ser muito legal. Acho que vocês iam gostar Verdade, bastante, bastante. verdade, verdade. Mas alguém quer partilhar alguma coisa? Não precisa se não quiser. Todas se apresentaram, Isso, obrigada. Como é obrigada, bom poder obrigada. ouvir vocês. Muito, muito. Que saudade. Que bom que a gente não para de se encontrar. Tô muito feliz. É. Acho que uma coisa que a gente queria muito fazer é apresentar a autora do livro para vocês, né? Quem é essa mulher aí que a gente vai ler e por que que a gente decidiu ler essa mulher, né? Essa é a primeira autora brasileira que vamos ler no Book Club, né? Sempre Hum. lemos autores. Aí a gente foi descendo, né? Depois que a Dorothy entrou, a gente desceu para Argentina, agora a gente chegou no Brasil. A Vera Iaconelli é uma psicanalista brasileira. Ela tem uma coluna na Folha de São Paulo, né? E Uhum. ela, além de ser uma figura pública, assim, muito respeitada no nosso país, ela trabalha muito a questão da maternidade, da parentalidade, nos tempos modernos, né? Eu acho que ela traz essa perspectiva sociohistórica muito forte na maneira como ela pensa e comunica, né? Os pensamentos dela, que a gente gostou muito, né? Porque eu acho que ela, que nem a Laura Gutman, dá uns tapinhas na cara. Eu acho que a gente gosta dessas, né? E fala, Elas não são então. aquelas autoras que fazem carinho, assim. Sabe quando você lê Não. aquele livro, você sai toda empoderada, tipo livro de autoajuda. Nossa, agora eu vou fazer tal coisa, agora eu consigo tal coisa, agora. Não. É aquele livro que você sai um pouco assim, meio angustiada, assim, meio incomodada, mas que reverbera e que transforma depois, sabe? Eu acho que a É, gente tá num momento assim, né, no Book Club, Nath. Então, de deixar a pulguinha atrás da orelha e daí traz para o grupo, né? Não, porque eu acho que é isso, né? Essa polêmica boa que ela dispara, né? Acho que ela vai disparando na gente essas, nossa, mas será que é assim mesmo? Puxa vida, é assim, né? Nossa, eu pensei que era de outro jeito, mas será que é? E daí a gente traz isso para o grupo e daí uma magia acontece, né? Uma magia linda, assim, de a gente aprender uma com a outra de um jeito muito gentil, assim, acho muito, muito bonito. E aí, esse eu acho que é um resuminho, né, de quem é Dona Vera, Titia Vera. E a gente quer passar um videozinho para vocês de 3 minutinhos, assim, dela falando e dela disparando aí uma coisa para a gente pensar,
que eu acho que, né, a Dora te propôs isso quando a gente estava pensando no encontro, e acho que não há melhor jeito de conhecer alguém do que ver essa pessoa falar, né? Então, a gente vai colocar esse vídeo para a gente assistir juntas da Vera. Deixa eu compartilhar aqui com você. A gente sabe que a psicanálise, ela surge, ela é contemporânea do feminismo e ela é contemporânea de um discurso muito importante que nos atravessa até hoje, que é o maternalismo. O maternalismo é um discurso que foi pensando como cuidar das próximas gerações a partir de uma chave muito ligada à mãe e à maternidade. A gente já conversou, né, como isso é um processo histórico que começa ali no Renascimento, que começa com a família burguesa, a localização da mãe e da mulher como a grande responsável pelo cuidado com as novas gerações. Só que a gente vai chegando num momento, ali na passagem do século XIX para o século XX, onde o discurso vai se fortalecendo em volta da mulher, no sentido de, bom, como é que a gente pode fazer para ajudar as mulheres a cuidarem da próxima geração? É um momento onde vão entrando as políticas do bem-estar social, onde o Estado vai tentando, né, ocupar um certo espaço mais presente dentro das famílias, de um certo declínio aí do poder do pai, e o Estado vai oferecendo condições para ajudar as mulheres e ajudar a sociedade como um todo em relação às próximas gerações. O problema nessa conversa é a palavra ajudar, né? Que a gente já brinca hoje que quando o marido fala que vai ajudar a mulher em casa, ele leva bronca, porque não se trata de ajudar, mas de se responsabilizar por aquilo que lhe cabe. Então, quando, ainda hoje, as políticas de cuidado com a infância vão pensando que essas políticas passam por ajudar a mulher a fazer aquilo que é o papel dela, elas se eximem de pensar que a próxima geração é responsabilidade da geração anterior como um todo e não só das mulheres. E essa percepção não passou desapercebida pelas feministas que se dividiram em relação ao discurso maternalista. E eu diria que elas se dividem até hoje, porque existia um movimento no sentido de as mulheres precisam de ajuda para cuidar da infância, mas com esse problema de reforçar as mulheres nessa responsabilização. Então, a gente vive aqui o que eu considero um certo dilema em relação à insegurança alimentar. As pessoas precisam comer hoje, não dá para ficar esperando a revolução chegar. Então, você precisa fazer campanhas pela fome. Mas se você só faz campanhas pela fome, se você entra só numa chave filantrópica, você ignora que a gente tem que bater de frente ali, lutar contra as condições que criam o problema da insegurança alimentar. Então, pensar no maternalismo é pensar, bom, as mulheres precisam de ajuda hoje para cuidar da infância, porque, infelizmente, a infância ficou reduzida ao cuidado delas. Mas se a gente não ataca a mentalidade que faz supor que se trata de uma responsabilidade só delas, a gente reproduz a fome, né? A gente reproduz essa cena na qual a infância, assim como começa ali na virada da modernidade, se resume a uma incumbência da mulher. Então, a gente vê essas campanhas até hoje, né? Vamos fazer campanhas aí para ajudar a mulher a criar as crianças, ao invés de questionar por que ainda, em pleno século XXI, a infância está reduzida ali aos cuidados da mulher, no trabalho doméstico invisibilizado, nas responsabilizações, inclusive pela psicanálise. Então, gente, essa é a Vera e a Conelli. Pensando um pouco em uma das questões da maternidade, né? Uma das muitas. A gente escolheu esse vídeo porque eu acho que não só traz a presença dela, para vocês irem entendendo um pouco quem é que escreve, quem é que está por trás das ideias do próximo livro, mas porque esse vídeo traz um trecho, eu acho que representa um trecho de tudo que ela se propõe a nos fazer pensar sobre quando falamos de maternidade. E eu acho que ela faz uma localização política
uma localização cultural, uma localização feminista e uma localização do cuidado, né? E eu acho que não caberia tão bem, acho que não tem grupo melhor para se discutir isso do que o Book Club, que sempre foi um lugar de muita potência para as mulheres e que a gente trabalha muito, né, essa questão aqui do feminino e da mulher hoje em dia. No Book Club anterior falamos muito sobre o patriarcado, sobre essa repressão sexual, enfim. Então, acho que a Vera, ela enriquece o, o Book Club. É uma autora que enriquece. Essa é a Vera, um pouquinho dela. Não Uhum. sei se alguém de vocês já conhecia, já sabia, já tinha lido, ouvido falar, ou o que que vocês acharam desse vídeo, né? O que que se suscitou já alguma coisa em vocês, se já trouxe alguma reflexão em vocês, se quiserem Uhum. partilhar. A Dani falou que gostou do vídeo pela mensagem. Uhum, uhum. Eu acho que é um vídeo muito, muito bacana. E é uma autora que faz muitos posicionamentos, sabe, frente às questões da mulher hoje em dia. Eu posso. Estou te interrompendo? Você vai Não, terminar? Dani. Eu acho, assim, é engraçado que esse tema caiu bem feito uma luva, assim, no que eu tenho vivido essas últimas 2 semanas, tá? E eu acho que enquanto o homem estiver nesse papel, acho que a palavra ajuda, como ela falou, é uma palavra muito cruel. Porque o que é que você espera quando alguém te ajuda? Um retorno, né? Então, quando fala assim, a mulher precisa de ajuda, parece que você está sempre devendo alguma coisa, né? Porque já que te ajudou, eu devo algo de volta. Então, quer dizer, o homem, na verdade, nada mais que ele é 50% daquele filho, é o homem, né? Então, por que não 50% da responsabilidade, 50% do trabalho? Ah, mas o homem trabalha para sustentar a casa. E eu também trabalho, você está entendendo? A mulher também trabalha, né? Então, assim, enquanto não sair dessa posição de que o homem está ajudando, porque eu acho cruel essa palavra, sabe? Ah, eu estou ajudando na casa. Não, você está fazendo sua parte, você também mora nesse teto. Você também suja esse prato, você também come essa comida. Então não vem com essa palavra ajuda, porque isso parece que eu estou sempre devendo um favor de volta. Hoje você me ajuda, amanhã eu ajudo você. Mas eu ajudo você o quê? Né? Eu não posso chegar no seu escritório e fazer o seu trabalho. Então, assim, eu não tenho a moeda de troca dessa ajuda. Então, é exatamente o que ela falou, é entender que é uma responsabilidade, não uma ajuda. É ótimo isso que ela fala, né? E desse trabalho invisível da mulher, né? Da que Sim. fica na casa, da que cuida, que é um baita trabalho, Invisível, não remunerado e não não glorificado. Não tem reconhecido, férias. não tem férias, integral. E ela, Dani, na época da pandemia, foi assim, interessantíssimas as colocações que ela colocou, sabe? De trazer para a gente esse questionamento de como que a pandemia escancarou, evidenciou o que é o cuidar de uma criança. Uhum. Sim, porque o homem normalmente não via isso, né? Estava sempre Porque fora ficaram em trabalhando. casa, não Uhum. teve, né? Então, assim, é realmente muito, muito interessante Mas a ainda discussão. assim, é uma pena que a memória é muito curta, porque passou, viu, mas ok, agora voltou ao normal, deixa pra lá, deixa eu voltar. Ufa, deixa eu voltar à minha vida normal, né? Que bom que passou. Boa. Gente, eu tô chocada mesmo com esse vídeo. Dorothy vai conseguir me entender muito bem. Eu fiquei pasma aqui, eu tô com o coração acelerado, porque é igual a Daniela falou, é algo que eu estou passando agora e que eu venho me auto-sabotando, tentando dar conta do que não se dá conta. Tentando fazer aquilo, segurar com 20 mãos, o que eu só tenho duas, e suplicar por ajuda, suplicar sendo que não é ajuda, é a responsabilidade da outra pessoa. E não é só, assim, temos nós aqui que temos a visão diferente, tem pessoas que têm a visão como a nossa, mas é tão pouco, né? São tão pequenas, mas eu fiquei chocada com esse vídeo. Assim, não conhecia, não conhecia essa leitora e eu tô aqui, tô pasma. Mas o De termo verdade, eu tô até ajuda te lendo. torna uma devedora, né? Exato, eu estou no momento que eu não estou conseguindo dar conta de tudo, e estou me sentindo mal, frustrada, e agora no momento eu sou a louca, digamos assim. Ah, você é a louca, você tá com preguiça.
Mas você faria isso? Ah, não, mas você que tem que fazer, você é a mulher, você que tem que ir na reunião da escola, você que tem que limpar a casa, você tem que fazer isso. Mas quem disse, né, que a gente tem? Então a gente acaba, dependendo do momento, eu por um momento me senti muito mal, me senti incapaz, porque tá precisando da ajuda, né? Então, tô pasma, de verdade. Tô no mesmo barco que você, viu, Jéssica? Eu tô nessa de trabalhar o dia inteiro com o nenenzinho em casa, porque eu trabalho de casa, então eu fico trabalhando junto com o neném. E, enfim, as responsabilidades só aumentam, aumentam, aumentam. E aí eu lembro bem uma frase vinda do meu pai, que ele falava assim para mim, ele dizia assim, quando eu era criança, sua avó tinha 3 funcionários em casa. Não trabalhava fora e tinha 3 funcionários em casa. Era uma babá, uma pessoa para cuidar de casa e uma cozinheira. Você não tem como ser tudo isso e ainda cuidar da criança. Não tem como você segurar tudo. Você não é, isso não é dividir. Se você está trabalhando fora, mas cuidando de um neném, mais isso, mais aquilo, sabe? A gente não tem como. É muito desigual a balança. E a gente se sente mal por isso, eu acho, né? A gente dá tão fadado a E não acreditar faz nada. nisso, né? E como eu digo assim, com as pessoas, nossa, como é que você consegue? Eu disse, não, eu não consigo, eu não estou conseguindo, estou fazendo tudo mal feito. Eu não estou sendo a Exatamente. melhor mãe que meu filho possa ter. Eu não me sinto a melhor mãe como eu me sentia com a minha primeira filha. E aí eu estava conversando com meu marido um dia desses, eu estava dizendo a ele assim, toda a culpa na maternidade que as pessoas falam que eu não tive na minha primeira filha, que realmente eu não carregava culpa assim, sabe essa culpa de não dar conta, de não estar sendo suficiente, eu não tenho essa culpa da minha primeira filha, que eu tenho 2. Mas toda essa culpa agora eu tenho na minha segunda, porque eu sempre acho que eu não estou fazendo o suficiente. Eu não estou dando atenção o suficiente para ela, Uhum. porque eu tenho uma outra para tomar conta, também para dar atenção, eu tenho meu trabalho, eu tenho a casa, eu tenho isso, e vai somando e somando. E no final eu sinto que eu não estou sendo boa em nada. Estou só passando as coisas, assim. Super te entendo. Super te entendo mesmo. Parece que você está falando, né? A minha vida aqui, né? Eu escutei ontem de uma profissional também falando assim: não, você não vai dar conta. Eu trabalhar fora, tomar conta de 2 crianças, adaptação de uma, adaptação de outra, e paga as contas e faz ela. Vem cá, os pais dessa criança. Então, ele não pode me ajudar. Como assim ajudar? Você não vai dar conta. Ele não tem que te ajudar. Aí então a gente para e pensa, poxa, por que que eu não pensei nisso antes? Mas será que eu sou culpada de pensar isso? Exatamente nesse mesmo barco. Aí eu fico me sentindo culpada por deixar o meu mais velho. Poxa, ele já é mais velho, né? Vou cuidar da pequenininha. E eu acabo sobrecarregando ele e fico me sentindo culpada também a todo momento. Eu ouvindo a Débora e a Jéssica, né, elas falando de cobrar eles e eu de fazer, mas não sentir que fez bem feito, né? E aí sente uma culpa, né? Então existe assim uma tentativa de, não, eu vou fazer o que dá, mas aí aquilo ainda fica na cabeça, né? Não, eu vou pedir para ele me ajudar, mesmo que ele fale isso, aquilo, mas aí a gente fica com aquela culpa por a gente não ter dado conta sozinha, né? E assim, me veio muito. Eu estou vivendo um movimento diferente, porque desde que meu filho nasceu, eu deixei muito claro para o meu marido que era responsabilidade dos dois. E que eu não ia fazer mais do que ele, porque eu sou mãe, porque eu amamento, porque não, a gente ia aprender juntos. E assim, eu, hoje, quando eu olho para trás, desde como eu falava até que eu domestiquei, né, o meu marido, né? E aí, quando eu olho para trás, eu vejo assim, nossa, ele fazia muito melhor que eu, né? Nossa, ele que fez isso, ele que foi na reunião da escola, ele que foi levar no futebol, ele que ia buscar. E eu coloquei mesmo, consciente, na conta dele. Eu falei, não, é seu. Futebol só tem homem lá, entendeu? Você que tem que estar lá, porque vai ser legal você ensinar, você falar com ele e tal. Eu vou ficar só gritando, fazendo oba-oba, não é isso que interessa para o meu filho. Ele quer alguém que entenda mais de futebol. E ele levava para o futebol, eu levava para natação, que eu já gostava mais, né? Mas assim, e agora que ele está
nessa fase de 18 anos, que desde que ele nasceu, eu coloquei na minha cabeça que quando ele fizesse 18 anos eu ia me retirar. E aí eu entendia que a partir daí ele tinha que estar com o pai, porque é o momento do guerreiro, do arquétipo do guerreiro, aquele que vai para a luta, aquele que vai andar, que vai trabalhar, que vai fazer, que vai entender. E não era mais a minha parte, que a minha parte foi limpar a bunda dele, dar comida, ensinar ele a abrir a geladeira, escovar os dentes todo dia, ser educado, já fiz. Mas eu, mesmo sendo consciente essa escolha e o casal de acordo, eu ainda tenho a minha consciência pesada com isso, né? Eu me sinto culpada. Poxa, eu poderia ter estado mais perto, poderia ter ido mais vezes no futebol, né? Eu poderia ter feito mais a comida que ele gostava, né? E aí, só que eu entendo que foi necessário para minha saúde, sabe? Para mim, para eu, porque eu não estava feliz naquele movimento no movimento que a mãe que faz tudo, que assume, que pede ajuda. Não é ajuda, entendeu? Não é ajuda. Nós estamos juntos, né? Então, ficou assim uma culpinha, sabe? Eu fiz achando que era daquele jeito e agora ainda tem uma culpinha dentro de mim, mas eu ainda estou insistindo em caminhar dessa forma. Então, por exemplo, eu vim para cá e eu tô aqui, e quando eu estava lá no Brasil, meu filho ligou, ai, mãe, quando você vier, você vai cozinhar? Eu falei, não estou indo aí para cozinhar. Eu vou cozinhar o dia que eu sentir vontade de cozinhar. Todo mundo vai cozinhar, porque todo mundo come nessa casa. E agora você já é grande. Entendeu? Não vou acordar pensando já qual que vai ser a mistura do almoço, qual que vai ser a mistura da janta, de jeito nenhum, né? E aí eu tô aqui e eu às vezes me sinto sem função e me sinto mal, entendeu? Então tem os dois lados, né? Que lindo. Acho que tá no inconsciente coletivo que a mulher tem que ser né? Aí ela não aguenta, ela pede para o outro, aí o outro ajuda ela a ficar com culpa porque pediu, porque ela tinha que ser. Aí, se ela também decide fazer diferente, depois ela fica mal, por quê? Porque existe uma nuvem aí, entendeu? Acho Cadê legal a quando você fala saída, isso. né, Flá? Cadê a saída, gente? Acho que é isso, é legal quando você fala, olha, estou num cenário aqui diferente do que relataram, e mesmo assim estou aqui na culpa, acho que tem um inconsciente coletivo, porque eu acho que é isso que a Vera vai falando, assim, tem um lugar da mulher. Às vezes não é o da Jéssica, da Débora, da Flávia, mas tem um lugar social da mulher que eu acho que quando ela fala da culpa, ela também já trouxe essa temática da culpa, já trabalhou essa temática da culpa, Flávia, e é muito legal isso que você faz, né? Você faz um contraponto de um outro relato e que se encontram, porque estamos falando de culpa, mas veja só como a culpa aparece, de coisas diferentes. Estamos falando de maternidade, né? É isso. E estamos Esse falando da mesma coisa. conflito, Dorothy, eita, conflito gostoso. licença se interromper vocês. Eu escutei um ditado dizendo assim: quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Na verdade, eu acho que eu tô começando a pensar diferente. Não é quando nasce uma mãe, acho que quando nasce uma mulher. Porque tudo a gente acho que se Ah, sente culpada, né? Se eu não quero ter hum. filho, eu sou culpada. Ai, que isso, Uhum. que aquilo. Não, se eu decido ter filho, ai, você teve filho, a culpa é sua. Então, eu acho que se nasce uma mulher, nasce uma Boa, culpinha já. boa, Muito bom, Nossa, eu muito vou, bom. vou jogar legal. uma aí Eita. que é totalmente fora, tá? Mas é algo que eu estou vivenciando, que eu estou estudando nesse momento. Quando a gente já nasce com a culpa de que Jesus morreu para salvar a gente, Hum. tá? Uhum. Eu tenho pensado muito sobre isso. Olha de onde vem essa culpa. Uhum. Isso me lembra muito a discussão anterior, do livro anterior, sabe? Quando falava um pouco do patriarcado e da função da religião na sociedade. E
e da função do patriarcado na manutenção da nossa sociedade, que tem tudo a ver com esse lugar de mulher que a Jéssica traz também. E eu acho que por isso que a gente escolheu a Vera, porque ela fala de tudo, se ela traz essa polêmica que é muito atual É, pra gente. Então acho que é isso, né? A gente vai falar de culpa, a gente vai entrar no lugar da religião, a gente vai falar de sexualidade, e a gente, né, dentre outros temas, para entender que bicho é esse da maternidade e de tudo que a gente está falando quando a gente fala de maternidade, né? Porque são muitas questões. É o decidir, poder decidir não ser mãe, e quais são as consequências disso na nossa sociedade, querer ter filhos e ter chegado numa idade em que temos dificuldade para isso, por que que isso acontece, né? Como é que as famílias estão sendo constituídas hoje? Então, acho que a gente vai entrar para entender esse panorama, né? Para ter perspectiva. Eu acho que isso ajuda muito a gente a compreender melhor as nossas escolhas e ter escolhas mais conscientes frente àquilo que vai se apresentando para a gente no cotidiano das nossas relações com os parceiros, com os nossos filhos, com as nossas mães e com a gente enquanto mulher nesse balaio, né? Uhum, uhum. Só para aproveitar, talvez para ir caminhando para o fim também, vou- posso ler para vocês os títulos dos capítulos do livro, para vocês irem entendendo o que nos espera? Ela começa assim: para começar, parentalidade no século XXI, que isso que é tão atual, né? Filhos, melhor não tê-los, mas satisfação garantida ao seu filho de volta, entre aspas, não sabia que tudo ia mudar. Casais sobrevivem à chegada dos filhos? Existe sexo depois do nascimento do filho? Eita, Esther Perel. Escolha sua perda, próximo capítulo. O novo homem e a paternidade. A mínima diferença entre os sexos. Por que o feminismo hoje? Polêmica de gênero. Vida virtual em família. Educar em tempos depressivos. Qual a nossa função, afinal? E elogio aos pais e às mães. Ufa! Uhum, uhum. Acho que a gente foi já nesse encontro de uma hora do começo ao fim, porque eu acho que terminamos um pouco, né? Acho que a Flávia colocou a gente nesse lugar. Qual é a minha função, afinal, né? Quando eu não faço, sinto culpa. Ótimo, Eu faço, sinto culpa. Então, o que que eu ótimo. faço, né? É, Muito legal. eu acho que é um livro, assim, que traz indagações. Eu acho que Uhum, junto com outras mulheres, isso borbulha. uhum, Então, é um prazer estar nesse encontro, em mais um encontro, em cada encontro com um rosto diferente, uma história, uma partilha, um lugar diferente, né? E poder fazer a escuta desses diferentes lugares só enriquece o Book uhum, Club. uhum. Sim, a gente queria, antes de fechar, né, dizer que as inscrições do Book Club estão abertas e a gente vai compartilhar no nosso grupinho do WhatsApp todas as informações para vocês se inscreverem, quem tiver interesse, e as curiosas em dúvida também para dar uma olhada e saber se cabe aí na rotina de vocês. É, e que mais? E a gente queria, se vocês pudessem escrever no chat, né, uma palavra ou alguma coisa que ficou desse encontro para vocês. Uhum. Seria muito bom ter esse feedback final. E acho que se vocês puderem fazer isso, a Dorothy sugeriu, né, de colocar a música de novo que a gente colocou no começo e no final. Eu fiquei pensando enquanto vocês foram falando, eu falei, nossa, é muito legal mesmo, talvez, se a gente colocar essa música de novo, porque eu acho que É. prestem atenção na letra, né? E acho que vai falando um pouquinho desse percurso aí que fizemos nesse encontro, Uhum, uhum. né? Estamos programando semana que vem, né? Acho que toda semana a gente está programando uma atividade como uma forma de aquecimento para montar o nosso grupo para março. Semana que vem temos o carnaval, temos um feriado grande, então isso tem um impacto. Não vamos fazer de terça, então provavelmente talvez numa quinta ou sexta-feira a gente vai fazer um outro encontro ou uma live. Então queria já divulgar para vocês continuarem acompanhando aí esse movimento, essas discussões. E depois fazemos mais uma semana aí que vai
ser a última semana, o encerramento das inscrições e a chegada do grupo e a formação do grupo. Sim, Então, temos alguns dias ainda aí de aquecimento, de discussão e de convite à reflexão. sim. E muito obrigada, muito obrigada a Obrigada. presença de todas vocês. A gente vai colocar a música para Uhum. irmos finalizando. E quem quiser escrever no chat, ah, como foi estar aqui hoje com a gente. Uma palavra ou uma frase que resuma o que ficou de hoje, né? Ou como foi, o que sentiram. Exatamente. Obrigada. Obrigada, Flávia. Obrigada, Lídia. Obrigada, Débora. Obrigada, Bia. Jéssica, obrigada. Foi ótimo. Foi ótimo. Vamos lá. Triste, louco mar, será qualificada ela quem recusar. Segue receita tal, a receita cultural do marido da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita. Quem não sem dores aceita que tudo deve mudar. Que um homem não te define, sua casa não
Oh, muito obrigada. Nos vemos na próxima. Até breve, Até. mulheres. Um beijão. Um Obrigada. beijo. Tchau, obrigada. Tchau, Tchau, tchau. Beijo Lídia. a Tchau, todas. tchau. Tchau. Tchau, Bianca. Tchau, tchau, beijo. Beijo. Ei, amiga. Que lindo. Não apareceu o meu Instagram, né? A mensagem. Vamos parar a gravação? Calma.